Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou Sizue Ito, vocês já me conhecem. Eu vim aqui hoje para a gente fazer a nossa discussão do livro Bonequinha de Luxo de Truman Capote com a maravilhosa Angelita Escárdua, que é a minha companheira no projeto Literariamente. Esse livro aqui foi o nosso escolhido para a discussão do mês de maio. E vocês sabem o que é o projeto Literariamente? Se vocês sabem, maravilha. Se vocês não sabem, eu vou dizer agora. Esse projeto foi concebido por mim e pela Angelita, e o nosso propósito é trazer as histórias literárias, né? Livros maravilhosos, livros consagrados e alguns livros também mais contemporâneos, trazer esses personagens, esses enredos, para gente conversar sob a ótica da psicologia. E eu deixo essa parte mais a cargo da Angelita. Eu, como jornalista, como estudante de psicologia, eu levanto a bola aqui e a Angelita, magistralmente, chuta essa bola lindamente, trazendo um olhar, né, uma discussão, uma leitura dessas histórias, desses personagens, dessas tramas que a gente encontra nesses livros maravilhosos que a gente vai ler ao longo desse ano. E a gente faz essas discussões e convida vocês, inclusive, para lerem o livro antes para conseguir participar da discussão com a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, que ficou muito mais conhecido, inclusive, pelo filme que foi lançado em 1961. Então, vamos nessa. Primeiro, muito bom estar aqui mais uma vez, para todo mundo que acompanha o nosso projeto. É um projeto que a gente tem muito carinho por ele, né? Porque nós somos amantes de literatura e de psicologia, então é um projeto do coração. Para mim, não tem dúvidas que ela seja uma garota de programa, né? Uma acompanhante de luxo. E assim, a questão né? Como toda acompanhante de luxo, não significa que todos os encontros ela fará sexo com o cliente, mas que fazer sexo com o cliente é uma das possibilidades incluídas no tipo de serviço que ela presta. Ponto. E nesse sentido, assim, a obra do Capote, ela é muito avant-garde, né? Porque assim, ele escreve o livro numa época onde prostituição, principalmente prostituição vista dentro da sociedade, dentro da classe média, da classe alta, da elite, era um tabu muito grande. Né? Então, prostituta, na época em que ele escreveu o livro, era algo da periferia, das ruas, né? das mulheres pobres, das esquinas, e ele não, ele vai retratar a realidade da prostituição dentro da elite de Nova York, né? Da elite política, militar, quer dizer, todo esse círculo de pessoas poderosas, de homens ricos e poderosos e tal. E isso é muito, muito interessante no livro dele, porque, além desse tema, ele traz outros temas que, na época, eram muito tabu, né? Então, assim, ele tem essa visão, que é uma visão muito vanguardista para a época dele. E, assim, o que acontece, né, quando a gente pensa na personagem, né, na Holly? Tem uma coisa que é assim, ela é uma personagem que, claramente, ela tem um comportamento quase borderline, né? Ela é quase borderline, quase lá. Ela é muito dissociada. É como se ela construísse, né, uma personagem. É uma personagem, ela constrói, né? Aquela mulher, ela constrói um personagem, que é um mecanismo de defesa, obviamente, porque quando a gente vai avançando no livro, a gente percebe que a história de vida dela é uma história de muita dor, de muito sofrimento, e ela cria aquele personagem da Holly como uma defesa contra todo aquele sofrimento, contra toda a dor que ela vivenciou na vida. Então, o que ela faz? Ela cria uma barreira emocional para impedir o acesso das pessoas
a intimidade. Então, ela cria uma barreira. Então, tudo que ela faz como se não fosse relevante do ponto de vista afetivo, né? Como ela evita a qualquer custo se vincular com as pessoas, com as coisas, os lugares, com tudo. Ela evita o vínculo, né? Ela é uma pessoa claramente marcada pelo abandono. Quando a gente vai lendo a história, né, ela é marcada pelo abandono, por uma história muito, muito doída, muito triste. Então, ela foi criando aquele personagem para se defender desse sofrimento, dessa dor. E esse personagem da Holly, que é a acompanhante de luxo, que é aquela garota de festa, né? A vida é uma festa e tudo mais, é só uma forma, só uma estratégia de sobrevivência. É só isso. Então, assim, e ela luta muito ferozmente para não se envolver, para não se vincular. Né? Então, assim, e é muito interessante ver como, na medida que a gente vai vendo o desenrolar da história, que pequenos vínculos vão surgindo na vida dela, e como, quando esses vínculos são ameaçados, como ela endurece. Né? O mecanismo de defesa entra em ação de uma forma absurda e como ela endurece para afastar a sensação de abandono, de perda, etc. E tal. E aí, como uma pessoa que criou, né, um personagem, ela criou uma história para ela criou uma imagem para ela, enfim, ela criou mesmo, né, um personagem, uma história, uma imagem, ela criou tudo. Ela é como se o tempo todo ela tivesse dissociada da realidade. Né? É como se o tempo todo ela não quisesse se conectar com a realidade. Então, quando ela fala, por exemplo, tem uma determinada passagem que ela fala que ela não é uma prostituta, né? Que ela só teve alguns amantes e tal, fica muito dentro desse mecanismo dela de lidar com a angústia, que é esse mecanismo de transformar a realidade, de não encarar a realidade como ela é, de dourar a realidade, de criar histórias justificativas, de florear as experiências para que elas não pareçam tão cruas e tão miseráveis e tão sofridas como realmente são. Mas para mim é claro que é só não há dúvidas que ela é uma acompanhante de luxo, uma garota de programa. A questão é como ela se defende dessa realidade, como ela se defende de toda a realidade da vida dela. Eu não diria que todos os homens, mas um certo tipo de homem se sente muito atraído por mulheres assim. Que tipo de homem? Em geral, homens que são inseguros, que não se sentem fortes o suficiente, não se sentem capazes o suficiente, não se sentem realizados o suficiente, independentemente deles serem ricos, deles serem bem-sucedidos, porque sucesso ou fracasso é muito mais como eu encaro a minha história do que propriamente as conquistas e os dados concretos da minha história, da minha vida, né? Todas essas experiências, sucesso, fracasso, abandono, gratidão, realização, são muito mais experiências subjetivas, é como eu me vejo, tem muito mais a ver com autoimagem, com autoestima, com autoconfiança, do que propriamente com os dados concretos da experiência. Então, homens que se sentem inseguros por alguma razão, que na história deles eles não se sentiram adequadamente valorizados, às vezes porque tiveram uma criação desqualificadora, que questionava a validade deles como ser humano, o valor deles. Enfim, homens que se sentem inseguros, que não confiam totalmente na capacidade deles, etc. E tal. Homens assim, eles se sentem confortáveis com mulheres bobinhas e ingênuas, porque é uma forma deles se afirmarem como poderosos, como inteligentes, como seguros, porque assim, né, eles se tornam aquele ponto de maturidade, aspas, de poder, de inteligência, de competência, etc., etc., quando eles estão com uma mulher que é insegura, ou que
parece insegura, parece ingênua, parece boba, etc. E tal. Então, isso é muito frequente. Ou seja, na verdade, é uma forma desses homens se validarem, né? Deles se afirmarem na masculinidade deles. Isso é um aspecto. Por outro lado, também, os homens, de forma geral, é claro que há exceções, mas isso é uma coisa muito presente na psicologia masculina. Os homens, eles gostam de sentir que eles estão no comando, que, de alguma forma, eles têm poder dentro da relação, né? Que, de alguma forma, a mulher depende deles, que, de alguma forma, ela é vulnerável. Isso é uma coisa que a psicologia masculina, e isso tem a ver com a biologia, tem a ver com, enfim, com o processo evolutivo que diferencia homens e mulheres. Então, assim, e nós mulheres também, por mais independentes que sejamos, nós gostamos de nos sentirmos, na média, há exceções óbvias, mas na média nós gostamos de sentir que temos ao nosso lado um homem que é capaz de nos proteger, que é capaz de assumir o controle da situação, principalmente nos momentos críticos. É uma coisa que a gente gosta. Por quê? De novo, tem a ver com o processo evolutivo e a diferenciação entre homens e mulheres. Então, isso é muito comum. E mulheres como a Holly, elas cumprem muito bem esse papel, sendo que ela não tem nada de frágil, né? Porque ela, enfim, saiu de casa, fugiu muito cedo, enfrentou uma barra pesadíssima, enfim, ela de frágil, ela não tem nada. Mesmo que essa força dela, como eu falei, seja uma armadura que ela criou para poder se defender do mundo, mas o fato é que essa armadura deu a ela uma certa indiferença emocional, uma certa frieza emocional, que ela usa exatamente para se proteger do abandono, do sofrimento. Então, ela de frágil não tem nada, né? Ela é capaz de atos assim completamente desapegados e desprendidos em relação a vínculos. Mas ela entende racionalmente que os homens se sentem atraídos por aquela imagem de fragilidade que ela construiu. E ela usa isso o tempo todo porque ela entendeu que os homens se sentem atraídos não só pela imagem de fragilidade, mas aquela coisa inconsequente, meio louca, meio descompensada, que é o modo dela funcionar, né? Os homens têm um encantamento por mulheres que são meio loucas, meio descompensadas, que elas são meio, né? A psicanálise aborda muito isso, a questão da relação do obsessivo com a histérica, né? O homem obsessivo, que é todo travado, todo certinho, todo quadrado, ele se sente fascinado por esse aspecto da histérica, de ser histriônica, de ser exuberante, de ser descompensada, de estar com as coisas à flor da pele o tempo todo, indo e vindo. Então, existe aí um encontro de sintomas, né, entre o obsessivo e a histérica. Então, assim, isso é muito forte. E o livro é bem esse cenário, bem esse cenário. A única pessoa, antes do narrador do livro, a qual ela tinha se vinculado afetivamente, no sentido de se sentir responsável pela pessoa, né? Porque quando a gente fala de vinculação afetiva, do ponto de vista psicológico, a gente está falando de um comprometimento com o outro, né? Um se sentir responsável, não responsável no sentido eu tenho que fazer as coisas pelo outro, mas de querer cuidar, de cuidar do outro, de se importar com o outro. Até então, a única pessoa na história dela com quem ela tinha conseguido construir um vínculo afetivo era o irmão, o Fred. E aí, fica, né, do ponto de vista psicológico, quando ela sente que ela está se vinculando ao narrador, ela o nomeia como Fred. E aí tem dois aspectos interessantes. Um é que ao nomeá-lo como Fred, ela reconhece esse afeto. E dois, mesmo reconhecendo esse afeto, ela coloca uma barreira, porque é como se fosse assim,
esse afeto só existe porque você me lembra o Fred. É como se fosse assim, não estou vinculada a você, estou vinculada à memória que você me traz do Fred. Então, tem dois aspectos muito interessantes. Um é o reconhecimento do afeto e dois, a tentativa de negar o afeto, colocando essa barreira afetiva como se aquele afeto fosse resultado apenas da lembrança do irmão. Então, assim como ela não nomeia o gato, que é outra figura a qual ela se vincula, né? Ela não nomeia o gato. Então, por quê? Porque ao dar nome, você reconhece o outro. Né? O que os pais fazem quando um filho nasce? Eles vão e eles registram o nome. Qual é a função do nome do ponto de vista psicológico? O nome ele tem duas funções. Uma é social, que é localizar o sujeito, o indivíduo, dentro do grupo social, né? Porque imagina se não existisse nome, você ia ter que falar assim, não, aquela loirinha, que é filha de um japonês, com uma italiana, que mora no Barro Vermelho, que é casada com aquele rapaz alto, que tem uma barba. Seria impossível, né? A gente identificar as pessoas. Então, socialmente, o nome, ele tem essa função, que é localizar o indivíduo dentro do grupo, do coletivo. Ou a outra função do nome, ao nível individual, é criar um espaço identitário para o sujeito. Porque nenhum nome é dado aleatoriamente. Toda vez que um pai, uma mãe, alguém escolhe o um nome para alguém, esse nome tem uma história. Todo nome tem uma história. É porque eu gosto, é porque é o nome de um personagem de um filme, de um livro, de uma figura histórica, da avó, do pai, enfim, o nome tem uma história. Então, do ponto de vista individual, esse nome ele cria um espaço identitário, no qual o sujeito já vem ao mundo com uma pré-história que o nome dá a ele. Então, quando você nomeia algo, você reconhece esse algo. É como se você dissesse, ok, eu te vejo, eu reconheço a sua existência. Então, ela não nomeia, né? Ela não nomeia o gato, né? É muito interessante, ela fala, nós nos encontramos, quer dizer, ele não é meu. Então, olha só a questão do abandono. Eu só daria um nome se ele fosse meu. Mas como ele não é meu, eu não dou o nome. Por quê? A qualquer momento ele pode ir embora. Né? Então, essa é a grande dor dela, a dor do abandono. É disso que ela se defende o tempo todo. Né? É do medo de ser abandonada. Então, ela não reconhece os afetos. O cinema é um tipo de entretenimento de massas. Né? O que isso significa? Como todo entretenimento de massa, o cinema ele precisa gerar uma experiência gratificante. Gratificante no sentido de positiva, de alegre. Né? Então, assim, você pensa bem, o Habermas fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da cultura norte-americana do entretenimento de massa. Que é assim, o trabalhador passou a semana toda dele trabalhando, aí no domingo ele vai, bota a melhor roupa dele, pega a namorada, que também botou a melhor roupa, e vai no cinema. Ali é um espaço de descompreensão do estresse, da angústia, da insatisfação. Então, tem que ser uma experiência gratificante. E Hollywood sabe disso, Hollywood vive disso. Tem que ser uma experiência na qual, no final, aquele trabalhador, aquele operário, saia do cinema acreditando que a vida é boa, com vontade de voltar no outro fim de semana para ver outro filme e com mais disposição para voltar à vida normal dele. Então, o cinema tem essa característica. A literatura, não. A literatura, hoje a gente já tem muita literatura que é entretenimento de massa também. Mas na época que o livro foi escrito, a literatura era uma categoria artística, e até hoje diferente do cinema. Apesar de hoje a gente ter literatura de massa, né? Mais de entretenimento de massa. Mas a literatura ela tem uma proposta que é de maior aprofundamento, que é de uma representação da realidade. Mesmo quando você vai para a literatura fantástica, por exemplo, há uma preocupação de se discutir temas
complexos e da vida real de uma forma que seja fantástica, mas há essa preocupação. Então, a literatura é uma outra forma de arte. E o livro, ele traz isso, essa diferença. O filme é o filme para as pessoas saírem do cinema achando que a vida é linda, maravilhosa e que no final tudo acaba bem, que tudo dá certo, né? Que ela consegue superar isso, né? Que ela consegue superar esses traumas dela, no fim das contas, e abraçar o amor, né? Que, enfim, todas essas coisas que a gente espera de Hollywood. O livro, não, né? O livro é uma visão mais crua da realidade, né? Porque, objetivamente falando, uma pessoa com a história da Holly e com o tipo de personalidade que ela tem, como eu falei, quase borderline, dificilmente ela abraçaria o amor. Ela poderia até fazer uma tentativa, como ela tentou quando ela se casou com o José. Casou, né? Quando eles passaram a viver maritalmente. Ele nunca assumiu, né? De verdade, quando ele ia fazer isso, bom, a coisa desandou. O que aconteceu com ela quando ela se casa? Né? Ela cria um outro personagem, que é o personagem da dona de casa, que quer ter 9 filhos, que é uma tentativa dela, do ponto de vista psicológico, de consertar a infância dela. Né? É como se fosse assim, eu vou construir uma família, eu vou ser dona de casa, uma casa, né? Ela compra móveis, ela arruma casa, vou ter 9 filhos, ou seja, eu vou ter a família que eu nunca tive, eu vou consertar a minha história. E aí ela engorda, ela entra naquele modo, a gente, numa perspectiva junguiana, né? O complexo materno é constelado, então ela ganha peso, ela engravida, né? Então ela entra, tipo assim, né? Só que com a história de vida dela, é lógico que ela escolheu o parceiro, ela foi se apaixonar por um homem que não tinha condições de sustentar emocionalmente aquela mulher. Porque, óbvio, como ela era uma pessoa adoecida emocionalmente, não tinha como ela escolher um parceiro saudável, não tinha como ela se apaixonar por alguém saudável emocionalmente. Então, o José, ele é uma almofadinha, um covarde, um cara infantil, imaturo, que não consegue se posicionar frente à opinião dos outros, que não consegue sustentar o desejo dele. De novo, ele é um obsessivo, todo certinho, muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, etc. E ele não sustenta o desejo. Então, na hora que a coisa estoura, ele dá linha, da forma mais covarde possível, imaginável, largando ela grávida para trás. Então, assim, mas é claro, uma mulher doente emocionalmente como ela jamais escolheria um parceiro saudável emocionalmente. Então, ela escolhe um parceiro doente emocionalmente, incapaz de sustentar, né, toda aquela carga que ela traz, e é claro que estava fadada ao fracasso. Né? Então, ela tenta criar aquela história de família, de dona de casa, mas não seria mas um arranjo que não tinha como dar certo, com uma pessoa que não tinha como sustentar. A pessoa mais próxima dela, que talvez pudesse com ela construir uma história afetiva de verdade, era o Paul, mas ela não permite, lógico, ela é adoecida, então ela não permite que isso se realize. Né? Então, assim, é muito interessante isso, porque no fim das contas, o tempo todo ela está fugindo disso, né? O tempo todo. E é muito sofrido. Então, o livro mostra a coisa como é da real, porque uma mulher com a personalidade dela, com as questões emocionais dela, dificilmente conseguiria construir uma relação saudável, a não ser que ela fosse fazer terapia, etc. Enfim, né? Cuidar dessas questões emocionais dela. O livro é muito mais realista, né? E assim, o Capote cara, ele é um escritor fenomenal. Assim, cada página do livro dá para você selecionar um parágrafo e publicar assim como uma lição de vida, como uma análise da condição humana. Ele é um escritor fenomenal. Num conto de poucas páginas, há uma análise, um entendimento profundo da condição humana. É fenomenal. Um escritor fenomenal. Uma coisa muito interessante que eu acho é quando ela fala
da Tiffany's no livro, né? E que ela fala da Tiffany's como um lugar da Tiffany como um lugar no qual ela se sente como se ela estivesse no lugar dela, como se ela estivesse em casa. E aí ela explica por quê? Porque a Tiffany é tudo muito ordenado, as coisas todas estão nos seus lugares corretos, com aqueles homens todos bem vestidos, é como se fosse assim, aquele espaço, né, a Tiffany, porque ela fala das joias e ela fala que ela não liga para joias, até porque ela fala que joia é uma coisa para mulher velha, que quando ela tiver 60 anos, aí sim ela quer usar diamantes, mas antes não. Então, para ela, não é bem a questão da joia, né? É aquela ordenação daquele lugar, é aquela limpeza ascética, é aquela coisa toda estruturada, funcionando como um relógio suíço, que a encanta. Lógico, uma pessoa que vem de uma história de tanta instabilidade como ela, que não mobília a própria casa, que não tira as roupas das malas, né, na casa que ela mora, ou seja, a vida dela é um caos, é uma desordem. Um lugar como a Tiffany, todo ordenado, impecável, limpíssimo, é como se fosse um equilíbrio, sabe? Um ponto onde aqui eu encontro uma segurança que eu não tenho na minha vida. Esse é o fascínio dela pela Tiffany, né? Esse lugar seguro, onde ela se sente quase que protegida, né? Envolta, assim, quase numa caixinha, sabe, de joias. Agora, tem uma coisa muito interessante, como, né, e você fala dessas mulheres modernas, sim, a gente tem muitas, é só olhar as influências no Instagram, você tem milhares dessas mulheres. E é fascinante como a personagem, a Holly, se tornou um ícone para essas mulheres, influencers e blogueiras e tal, que provavelmente nunca leram o livro, porque se elas lessem o livro, elas talvez não se sentissem tão motivadas a adotar a Holly como ícone, porque a Holly do livro é muito diferente da Holly do filme, né? Porque a Holly do livro, apesar de ser descrita como uma mulher elegante, bonita e atraente, ela é muito dura, muito bruta e até vulgar em muitos momentos, né? Ela é mais complexa do que a personagem do filme. A personagem do filme é uma bonequinha mesmo. A do livro, não. Então, essas mulheres todas, né, consumidoras vorazes de marcas, de grifes, de moda, disso, daquilo, elas tomaram como ícone a personagem do filme. E é muito interessante, porque a personagem do livro é exatamente alguém completamente desapegada, né? Ela tem uma preocupação com a aparência porque ela entende, porque a aparência é parte do personagem. Tanto que quando ela passa pelo luto do irmão, ela se desleixa totalmente, né? Porque a aparência para ela é parte da personagem, né? Daquela acompanhante de luxo. Então, quando ela incorpora, o personagem é como no hospital. Quando ela vai ler a carta do José, ela vai e se produz. Ali ela veste a garota de programa. Então, toda aquela preocupação com a aparência que ela tem é só porque é parte do personagem, porque ela não está nem aí para as coisas materiais. Ela é completamente desapegada. Esse que é o grande lance. O grande escritor, ele tem isso, né? Um personagem muito simples, no sentido assim, não é uma história épica, não é uma história simples, ordinária, cotidiana, urbana, mas ele consegue fazer personagens com uma profundidade. É o que eu falei, em poucas páginas você tem tantas lições sobre a condição humana que é fascinante, porque assim, o bom escritor, ele é um bom leitor da alma humana. Esse que é o ponto. E o Capote é um excelente leitor da alma humana. Tanto que ele era uma pessoa muito perturbada, né? Assim, nem vai dar para falar muito dele, mas ele é uma pessoa com uma vida muito tumultuada, muito sofrida. Mas, como diz Jung, né, você não cresce, não há lugar de crescimento fora do sofrimento. Então,
É comum que pessoas que têm essa capacidade de leitura da alma humana sejam pessoas que, de alguma forma, sofreram em algum momento da vida muito profundamente, né? E ele não é diferente disso.